banged up, but the scars show what we're made of. Don't you look back, lift your head up, shake the dust off, tell me what you're made of. I can't hear you breathing, our lungs beating, our hearts. Let's take a bus, you got something to say. It's a brand new day. 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 When the rain falls, when the ground shakes, when the wind blows, when your heart breaks, show me sorrow, show me laughter, show me starlight, show me what you're after. I can't hear you breathing, our lungs beating, our heart. Let's take the bus, you got something to say. It's a brand new day. 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 See the sunrise. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o nosso, que espero que vocês sejam bem-vindos ao nosso Experiência Conecta. Nossa Experiência Conecta está num formato totalmente online e interativo, foi idealizado pela Febrasgo para que a gente apresente casos clínicos e faça um debate com o residente, com o preceptor e com especialistas convidados. O tema que nós vamos abordar hoje é aborto recorrente. E eu gostaria de aproveitar para agradecer ao Laboratório Abbott pelo que apoia essa live no dia de hoje. Eu sou Marta Franco Finotti, eu sou professora adjunta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Goiás e sou vice-presidente da Febrasgo, representando a região Centro-Oeste. E agora eu vou apresentar os participantes dessa live. Em primeiro lugar, o Dr. Bruno De Ângelo Trindade, que é ginecologista e obstetra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e R4 em Medicina Fetal. A doutora Alessandra Marcolin, que é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e vice-presidente da Comissão Nacional Especializada de Aborto, Parto e Puerpério da Febrasgo. E o doutor Marcos Massaro Oquido, professor doutor da Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar, médico assistente do HC, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e mestre e doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Então, eu convido o doutor Bruno para apresentar o caso clínico e nós fazermos toda a dinâmica desse Conecta de hoje. Oi, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Febrasgo, agradecer a professora Alessandra pelo convite, professora Marta, professor Marcos, que é a nossa anfitriã hoje. Então, vou começar a apresentação com um caso clínico que vai guiar o nosso debate de hoje. Pode esperar entrar aqui. Bom, então, o nosso caso é uma paciente de 34 anos, que é casada, tem um companheiro, é professora. A queixa dela é de cólicas e hipogastro associado a um sangramento genital.
ela refere cólicas em hipogástrio há 1 dia e um sangramento genital em pequena quantidade que tinha sido iniciado há 4 horas. Relatava ainda que a última menstruação tinha ocorrido há 8 semanas. De antecedentes familiares, ela relata que o pai é hipertenso e a mãe é diabética, tipo 2, e os irmãos e sobrinhos são saudáveis. Os antecedentes pessoais, ela nega doenças ou vícios, também negava cirurgias prévias. Referia desenvolvimento puberal normal, com menarca aos 12 anos e ciclos menstruais regulares. A primeira relação sexual ocorreu aos 19 anos, ela usou contraceptivo hormonal até os 28 anos de idade, e atualmente é uma gesta 4 com história de 3 abortos anteriores, sendo que esses abortos foram todos espontâneos, com idade gestacional entre 8 e 10 semanas. As ultrassonografias eram todas normais. E todas as gestações foram do mesmo parceiro, que também referia ser saudável, ter 38 anos de idade e não tinha nenhuma história de consanguinidade. Ao exame físico, ela se apresentava em bom estado geral, estava corada, hidratada, afebril, pressão arterial e frequência cardíaca normais, o aparelho respiratório e cardiovascular também normais. O abdômen plano, normotenso, com uma discreta dor à palpação da região hipogástrica e sem dor à descompressão brusca. E o exame especular evidenciava pequena quantidade de sangue no fundo do saco vaginal, mas sem saída ativa. E ao toque, o útero era aumentado para 9 semanas, com o colo uterino fechado. Bom, daí a gente vai, para começar a nortear a nossa discussão, então a gente inicia com uma primeira pergunta, que seria qual o principal diagnóstico dessa mulher nesse momento inicial da gestação. E aí agora acho que vai aparecer o QR Code para vocês poderem responder através do site, para a gente poder começar a discussão. Bom, acho que todo mundo foi na resposta mais importante, né? Ameaça de aborto, né? E então vamos falar um pouquinho, porque esse é um diagnóstico que não pode passar despercebido nesse momento da gestação, né? Então, o abortamento, ele representa aí a principal causa é uma das principais causas de mortalidade materna, né, no Brasil, sendo que sangramentos aí de primeira metade da gestação, eles são queixas bastante comuns nos pronto-atendimentos, né? Então é difícil um plantão de maternidade, de porta, de obstetrícia, onde a gente não recebe 2, 3 pacientes com queixas de sangramento de início da gestação, né? Então é uma queixa muito comum, e que os diagnósticos eles têm que ficar claros, então não pode haver dúvida nesse momento, né? Nesse momento, para essa paciente, a principal hipótese é de ameaça de aborto, né? A gente tem uma paciente com sangramento em pequena quantidade, com cólicas abdominais fracas, o volume uterino é compatível com a idade gestacional, sendo que o colo ao toque é fechado, né? E, nesse momento, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, não precisa, a princípio, de nenhum exame complementar para você dar esse diagnóstico, né? O que chama atenção nesse caso é que é uma paciente que tem história de 3 abortos anteriores, né? E todos nesse período gestacional. Então, isso gera uma insegurança para o casal, gera uma angústia, e o médico, o obstetra que está atendendo essa paciente, precisa ter os diagnósticos claros para poder fazer a melhor orientação para a paciente.
Então, aqui a gente tem essa tabela que mostra as formas clínicas, as diversas formas clínicas de aborto, né? E como a gente diferenciar o diagnóstico de um e outro tipo de aborto. Então, na ameaça de aborto, que é o caso da paciente, a gente vê sangramento discreto, associado à cólica fraca, o volume uterino ao toque bimanual é compatível com a idade gestacional, o colo uterino fechado, e na ultrassonografia pode ser um exame muito variável. Por isso que também ele não define o diagnóstico e as condutas iniciais que vão ser adotadas no caso. Já o aborto inevitável, quando a gente recebe a paciente, ela em geral tem um sangramento de moderado a grave, com cólicas intensas, eventualmente pode-se ter sinais de instabilidade hemodinâmica, hipotensão, taquicardia materna. O volume uterino, em geral, ele é compatível com a idade gestacional, ou pode estar reduzido, porque essa paciente já pode ter eliminado uma pequena quantidade de material, já pode ter expulsado. O colo uterino vai estar aberto, e no ultrassom a gente pode ver um saco gestacional alterado, né? Então, um saco gestacional com bordas irregulares, um colo curto, aberto, mas ainda pode ser visualizado o embrião intraútero. Já o aborto incompleto também evidencia um sangramento abundante, com restos, as cólicas também são intensas, também pode ter sinais de instabilidade hemodinâmica, o volume uterino ao toque já vai estar menor do que o esperado para a idade gestacional, com colo também dilatado, e no ultrassom, caso seja feito ali na urgência, a gente já não consegue evidenciar saco gestacional ou embrião intrauterino. O que a gente vai ver são conteúdos amorfo, um endométrio espessado com conteúdo amorfo intraútero. O aborto completo, classicamente, é aquela paciente que relata ter tido um episódio de cólica intensa, cólica dolorosa, com sangramento intenso e abundante, sendo que os sintomas melhoraram e o sangramento diminuiu depois que ela eliminou uma grande quantidade aí de material. Então, quando eu toco essa paciente, eu vou ver um útero, um volume uterino menor do que o esperado para a idade gestacional, com o colo uterino já fechado, com uma dilatação muito discreta, né? E na ultrassonografia, o útero vai estar vazio, com o endométrio regular e fino, né? O aborto infectado, além do sangramento, eu vou ter sinais de infecção, então odor fétido, eventualmente eliminação de restos também com odor fétido. A febre é um sintoma característico, mas também pode haver dor intensa, palpação, eventualmente com descompressão brusca positiva, por conta da irritação peritoneal. O volume uterino vai ser menor do que o esperado para a idade, pode estar amolecido, um toque bimanual doloroso, o colo uterino dilatado e ultrassom variado também, podendo ter desde saco gestacional, com visualização eventualmente de embrião, até restos e conteúdo amorfo, que eu não consigo definir exatamente o que é. E o aborto retido é aquela paciente que, classicamente, ela faz um exame de rotina para datar a gestação, de segmento pré-natal, e nesse exame acaba se evidenciando que tem um saco gestacional sem embrião, ou um embrião sem batimento cardíaco fetal, o útero, o volume uterino, em geral, é menor do que o esperado para a idade gestacional, ela tem regressão dos sintomas de gestação, né, de início de gestação, o colo uterino vai estar fechado, e a ultrassom eu vou ver os achados que são sugestivos de gestação inviável. Um saco gestacional anembrionado, um saco irregular, com presença de hematomas, eventualmente, ou embrião sem batimento cardíaco, dependendo da idade gestacional que eu estou fazendo. Acho que o mais importante é ficar claro que o diagnóstico, principalmente o diagnóstico de ameaça de aborto, é um diagnóstico clínico, eu não preciso do ultrassom para iniciar as orientações e condutas para essa paciente, né? E por conta da ansiedade, principalmente em pacientes que têm história de aborto, a gente precisa deixar claro as condutas, né? E que inicialmente também, caso essa gestação vá evoluir para um aborto, não tem grandes coisas que a gente consiga fazer nesse momento. Então, é preciso
que os diagnósticos fiquem claros, acalmar, tranquilizar a paciente, porque gera uma ansiedade com relação ao decorrer da gestação muito grande. Um outro diagnóstico que essa paciente tem também, junto com essa ameaça de abortamento, é o diagnóstico de perda gestacional recorrente. Então, segundo a Sociedade Europeia de Reprodução Humana, segundo a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, se a paciente tiver 2 ou mais perdas gestacionais, e sejam gestações evidenciadas pela ultrassonografia, por exame histopatológico do produto conceptual, ou mesmo por teste bioquímico, e tiver menos de 20 semanas de gestação, independente dos resultados obstétricos que ela teve anteriormente a essas perdas, ela receberá esse diagnóstico. E a gente sempre exclui a gestação ectópica e a doença trofoblástica gestacional entre essas perdas. E hoje em dia, ambas as sociedades advogam a investigação dos casais após 2 perdas consecutivas. Até pouco tempo se tinha uma certa dúvida se era após 2 ou após 3 perdas gestacionais, mas o que a gente sabe hoje em dia é que quem teve 2 perdas tem o mesmo risco de quem teve 3 perdas, né, no caso da perda gestacional recorrente. Então, para que esperar a paciente ter mais uma perda para iniciar a investigação? Portanto, após 2 perdas, está indicada a investigação da perda gestacional. E aí, nós temos agora uma segunda pergunta para complementar, então, esse raciocínio sobre as perdas gestacionais recorrentes. Qual seria a principal causa de uma nova perda gestacional no caso dessa paciente? Então, vocês vão ver aí o QR Code para poder responder essa questão. Vamos ver o que vocês colocam. Então, vamos lá, os 30 segundinhos aí para todos acertarem. Então, vamos lá. Vejamos, a maioria colocou trombofilia. Teve uma quantidade boa de pessoas que colocou aneuploidia fetal. Então, vejamos qual seria a resposta correta, né? A principal causa de uma nova perda gestacional, com certeza, é aneuploidia fetal. Tá? Eu trago aqui alguns dados sobre a aneuploidia fetal, mostrando que conforme a paciente vai aumentando a idade, vocês já sabem que com o aumento da idade nós temos um aumento de gestações onde existem aneuploidias como causa da perda gestacional, e esse aumento ele é significativo depois de 34 anos, né, 35 anos ou mais.
Então, conforme a paciente vai tendo aumento de idade, vai aumentando o risco de perdas por aneuploidia, assim como vai aumentando o risco com perdas gestacionais recorrentes. Então, se vocês prestarem atenção nesse quadro, vocês podem ver que o aumento existe ao longo da idade, mas ele é muito maior quando nós combinamos o aumento de idade com o número de perdas recorrentes. Então, é importante enfatizar o papel importante da aneuploidia. E a aneuploidia que ocorre no oosto e ou no embrião. Uma quantidade muito pequena de casais tem um cariótipo anormal, resultando em uma perda gestacional. Uma porcentagem muito pequena. Na grande maioria dos casos, o problema é no embrião mesmo. E é importante a gente ter ideia sobre isso quando a gente investiga mulheres que são saudáveis e que acabam tendo perdas gestacionais recorrentes por aneuploidia, mulheres que têm perdas gestacionais recorrentes por doenças tratáveis. Então, é bem importante que a gente lembre do papel da aneuploidia. E ela ocorre em 50% dos casos de perda gestacional recorrente, principalmente as trissomias autossômicas, a monossomia do X, a poliploidia, inversões, translocações não balanceadas, deleções, duplicações, mutações gênicas. Então, diagnósticos esses que são evidenciados tanto por cariótipo, por banda G, principalmente quando você tem as aneuploidias, ou por técnicas moleculares, como, por exemplo, o microarray, onde você consegue ver microdeleções, microduplicações e até sequenciamento genético para identificar algumas mutações gênicas. Como eu já havia dito anteriormente, apenas 3 a 5% dos casais têm alguma alteração cromossômica que ocorrerá nas suas crianças também, nos seus filhos. Mas, nesse caso, desses casais, você tem um aumento em 6 a 10 vezes de perda gestacional recorrente. E são principalmente translocações balanceadas, inversões, alguns marcadores cromossômicos que a gente chama de cromossomos em anel. Então, é claro que o cariótipo parental, ele entra também na análise do casal, mas não se surpreendam se o cariótipo dos pais for normal em casos de várias perdas gestacionais recorrentes. Existem também as causas de perdas gestacionais relacionadas às anomalias congênitas, mesmo em crianças cromossomicamente normais. Então, em 25% dos casos, vocês terão crianças que tem o cariótipo normal, mas que tem uma anomalia que impede o seu desenvolvimento, o seu crescimento adequado, e acabam com a perda gestacional. E quando a gente tem um cariótipo anormal dos pais, é muito importante que a gente saiba fazer o aconselhamento genético, né? Então, é importante conversar sobre doação de gametas, é importante conversar sobre o diagnóstico pré-implantacional da anomalia genética, mas também é importante falar para esses pais que em 50% a 70% dos casos, eles terão uma criança saudável no futuro, terão nascido vivo normal. E eles têm também uma chance grande de gravidez por reprodução assistida, que chega a 30%. Parece pouco, mas se nós avaliarmos os vários serviços, essa é uma chance bastante elevada de ter uma gravidez saudável. Então, é bem importante que a gente saiba sobre isso para orientar bem o casal que é vítima de perda gestacional recorrente. Bom, então, para essa paciente, na investigação do quadro clínico, ela tinha feito o cariótipo dos 2 últimos quadros de aborto, foi feito cariótipo por banda G, sendo que em um dos casos o cariótipo foi 46XX, e no outro caso o cariótipo também era normal, um cariótipo 46XY. Foi feito também o cariótipo dos pais, sendo que de ambos o cariótipo era normal. Então, gente, dando continuidade ao algoritmo de investigação, vejam vocês. Se a paciente tem 2 ou mais abortos, nós vamos investigar o casal. E é bem importante que ela tenha a análise do produto conceptual dos abortos prévios. Se você tiver
um diagnóstico de aneuploidia, acabou aí a sua investigação. Essa paciente tem perdas gestacionais por aneuploidia. Então, cai naquilo que eu já falei anteriormente. É claro que a gente precisa acolher o casal, precisa tranquilizá-los. Eles vão ter filhos saudáveis no futuro, com certeza. Se existir no cariótipo fetal, né, se a avaliação do produto conceptual for normal, aí sim nós temos que prosseguir a investigação. Então, lembrem lá naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês sobre perda gestacional recorrente. Vamos diferenciar as mulheres que acabam tendo as perdas gestacionais recorrentes por aneuploidia, muitas delas sem outras doenças, e tem as mulheres que têm perdas gestacionais que não são por alterações genéticas, e é bem provável que essas tenham uma doença de base. Então, para essas pacientes, nós vamos prosseguir a investigação. E naqueles casos em que existe uma translocação não balanceada ou uma inversão, que são alterações mais comuns naqueles casos em que os pais carregam alguma anomalia, então é bem importante que a gente faça o cariótipo dos pais. Então, no caso da nossa paciente, ela tinha aneuploidia, ela não tinha aneuploidias nos seus produtos conceptuais, nos seus abortos. E o cariótipo dos pais os cariótipos eram normais. Então, essa paciente, nesse caso, nós temos que prosseguir a investigação. E outra coisa que é importante frisar para vocês é que não tem a menor indicação de se fazer investigação do casal após um único aborto. Lembrem que abortamento é uma das intercorrências obstétricas mais frequentes, né? É o que mais acontece numa gestação, incidindo em 20 a 25% das gestantes. Então, se nós formos investigar todas as pacientes que têm um único aborto, com certeza isso não é custo-benefício efetivo. Então, e nem risco-benefício, né, efetivo também. Então, só no caso da perda gestacional recorrente mesmo. Então, já que nós vamos prosseguir na nossa investigação, eu queria saber de vocês qual seria o próximo passo na investigação dessa gestante em relação a essas perdas recorrentes. O professor Marcos vai nos explicar o que deve ser feito, os primeiros passos nessa investigação. Mas antes disso, o QR Code aí na tela para vocês responderem o que vocês fariam para essa paciente. Olá, boa noite a todos. Então, essa questão 3 é bastante interessante. Eu vou tentar responder aqui, tentar abordar alguma dessas questões aí que foram abordadas na questão. E eu gostaria de agradecer a Febrasgo, a professora Alessandra, a professora Marta pelo convite. É uma honra estar aqui nesse evento. Então, vamos lá. Questão A, pesquisa do síndrome de anticorpo antifosfolípide. B, pesquisa de anticorpos antinucleares, aferição ultrassonográfica do colo C na questão C. E no item D, coleta e cultura de fluido endocervical. Né? A maioria das pessoas marcou, né, a resposta correta, que é a pesquisa de SAF. E, então, a pesquisa de trombofilias ela é importante, mas quando a gente fala de pesquisa de trombofilias na perda gestacional recorrente, a gente está falando da síndrome do anticorpo antifosfolípide, certo? Ele está associado a 15% a 20%, mais ou menos, a literatura fala dessa associação com a perda gestacional recorrente.
E a causa, né? Por que a trombofilia, o anticorpo, o antifosfolípide, ela causa essa perda gestacional recorrente, assim como outros desfechos ruins na gestação, né? Provavelmente ela causa uma lesão trofoblástica, né? Inibe, né, o desenvolvimento das células do citorofoblasto, a causa apoptose das células do cistitrofoblasto e assim por diante, né? Trombose placentária, obviamente, né? E a SAF está tão associada, né, à perda gestacional recorrente, como ela faz parte aí dos critérios diagnósticos, né, da SAF. Então, todo mundo sabe que a gente precisa ter um critério clínico e um critério laboratorial, e o critério clínico pode ser dividido num evento obstétrico e num evento trombótico. Então, um evento trombótico, arterial ou venoso, um evento obstétrico. Quais seriam esses eventos obstétricos? 3 ou mais perdas abaixo de 10 semanas, né? Um óbito fetal com 10 semanas ou mais, e um parto pré-termo com 34 semanas ou menos, resultado de uma gestação complicada por insuficiência placentária. Por exemplo, um aparecimento de pré-eclâmpsia precoce, uma eclâmpsia, né, oligoâmnio, alterações Doppler, restrição de crescimento, tá? Então, são esses eventos, né, que a gente deve considerar para o diagnóstico de SAF. E o laboratorial, né? Então, são basicamente, né, são 3 anticorpos que a gente deve pesquisar: o anticardiolipina, né, o anticoagulante lúpico e a glicoproteína anti-beta-2 glicoproteína 1, tá? Isso nos seus devidos valores. Então, a anticardiolipina acima de maior que 40 GPL, né? E o anticoagulante lúpico basta ser positivo, e o anti-beta-2 glicoproteína 1 também aí acima do seu percentil 99, tá? O ideal é que esses exames laboratoriais sejam repetidos em 12 semanas, tá ok? Então, esse é o critério de SAF. Em relação ao tratamento da SAF, aqui a gente vai entrar num campo muito interessante, muito importante na prática clínica, né, atual, em relação ao uso dos anticoagulantes. Então, o que a gente tem? Né? Então, a gente tem que, assim, basicamente, o que vai determinar a posologia, né, do anticoagulante é se a paciente teve ou não teve trombose prévia. Então, o paciente que tem SAF, naqueles critérios que eu falei, um evento obstétrico, um evento de trombose e aqueles marcadores, né, aqueles anticorpos positivos, a paciente que não teve trombose prévia e tem esse quadro de abortamento de repetição, ela vai usar o AS em baixa dose, né, no Brasil a gente usa 100 miligramas, e a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso molecular, tá? Em doses profiláticas. No puerpério, é recomendado que se use um anticoagulante oral ou a heparina de baixo peso molecular durante 6 semanas. Aquela paciente que tem SAF, né, nesses critérios de SAF, não teve trombose prévia, né, mas teve um óbito fetal ou um quadro aí de insuficiência placentária, tipo pré-eclâmpsia, ela vai usar essas mesmas medicações, AS em dose baixa, e a heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular em doses profiláticas ou intermediárias, tá? E no puerpério também essa mesma recomendação até 6 semanas. Agora, aquela paciente que teve trombose prévia, né, e tem SAF, ela merece uma dose terapêutica, né? Então, AS, 100 miligramas, e a dose terapêutica de heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. E no puerpério, o anticoagulante aí em baixa dose, tá? Uma coisa extremamente importante aqui, né, que a literatura vem trazendo isso para a gente nos últimos estudos, né? As trombofilias hereditárias,
não se associam à perda gestacional recorrente, tá? Até hoje, até agora, isso não foi comprovado, tá? Então, tendo essa informação, não é recomendado que a gente faça triagem de rotina, né, das demais trombofilias nas pacientes, nos casais que têm perda gestacional recorrente, tá? Lógico que aquela paciente que tem uma história pessoal ou familiar de eventos trombóticos, você vai pesquisar, justamente para fazer a profilaxia de eventos trombóticos durante a gravidez. Mas para perda gestacional recorrente, não é recomendado, tá? É essa a literatura atual sobre isso. Então, quais são essas doenças, essas trombofilias? Existem várias aí, né? As mais importantes estão relacionadas aqui. A resistência à proteína C ativada, fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, a deficiência antitrombina 3, proteína C e S, né? E algumas delas têm um risco maior, obviamente, do que outras, né? Elas têm uma frequência maior, outras têm um risco, né? Então, tem um risco maior de trombose, e isso vai determinar aí a profilaxia ou não, né, de eventos trombóticos durante a gravidez. Mas, então, resumindo aqui, para o quadro clínico de paciente que tem perda gestacional recorrente, a trombofilia que a gente vai pesquisar é a SAF, né? Assim que diagnosticado, vai merecer a sua profilaxia, o seu tratamento, e as demais trombofilias, se a paciente não tem nenhum evento clínico de trombose, elas não são recomendadas. Anomalias uterinas são responsáveis por aproximadamente 10%, né, das perdas gestacionais recorrentes, e se atribui aí, né, a sua causa, provavelmente pela distorção, né, que elas causam na cavidade uterina, uma vascularização anormal, né, e às vezes uma reação inflamatória, nos casos de leiomiomatose ou adenomiose, por exemplo, né. O grande vilão aqui, né, talvez seja o septo uterino, né, porque ela é mais frequente e está mais relacionada realmente às perdas gestacionais. E elas podem acontecer em qualquer época da gestação, mas mais frequentemente essas mulheres vão ter perda no segundo trimestre, né? No segundo trimestre ou partos pré-termos, tá? Então, essa é um dos itens, né? Se a gente deve fazer ou não pesquisa aí de alguma alteração de anomalia uterina. Aqui fala a questão se aferição ultrassonográfica do colo uterino. Aqui, ainda mais, não é recomendado que se faça a avaliação do colo uterino no primeiro trimestre, tá? Então, essa pesquisa de colo curto, né, a gente vai fazer universalmente para todos os pacientes na idade do morfológico, e para essas pacientes, né, que têm perdas gestacionais recorrentes ou partos pré-termos, a gente pode avaliar a partir de 16 semanas, né? Então, essa paciente que tem uma história de trabalho de parto pré-termo, né, que não foi muito bem caracterizado, tá? Então, a gente pode fazer esse ultrassom seriado, né, ultrassom transvaginal para medida do colo uterino, em cada 2 semanas, entre 16 a 24 semanas. E se esse colo curto for flagrado, né, a gente aí talvez tenha a indicação de fazer a cerclagem uterina, tá? Mas essa pesquisa, então, é a partir de 16 semanas, no mínimo, né? Antes disso, é extremamente difícil, tem um custo-efetividade muito baixo, né, a pesquisa de colo curto antes disso, no primeiro trimestre, tá? Então, a partir de 16 semanas. Acho que é basicamente isso, né? Infecções, a literatura fala que não existe uma relação causal estabelecida, né, para o aborto de repetição, para perda gestacional recorrente, né? Se a gente fizer uma cultura desse conteúdo, né, desse conteúdo cervical, provavelmente a gente vai crescer ureaplasma urealítico, o micoplasma hominis e clamídia, tá? Mas essa pesquisa, ela não está recomendada, tá? Não se recomenda rastreio,
dos micro-organismos e nem antibióticos de rotina, tá? Mas, se essa paciente, por algum motivo, fizer essa pesquisa, e se essa pesquisa vier positiva, né, o tratamento específico é esse que está relacionado aí no slide, tá? Com doxiciclina, tratar o casal, e recomenda que se faça uma cultura após esse tratamento. Bom, voltamos ao caso clínico, então. Foi realizada a pesquisa de SAF, né? Então ela veio com anticardiolipina com IgG menor que 10 e IgM negativo, e o inibidor lúpico e a anti-beta-2 glicoproteína eram negativos. Foi realizada também uma ultrassonografia transvaginal que não evidenciou nenhuma alteração, ausência de septo, miomas, ovários de aspecto habitual, então não tinha nenhuma alteração no exame de imagem. Essa ultrassonografia transvaginal era um exame que ela havia feito antes dessa gravidez atual, né? Mostrando que o útero não tinha anomalias, mostrando que essa paciente não tinha, portanto, como causa dessa perda gestacional recorrente, nem SAF, nem anomalias uterinas. Então, vamos lá. Essa paciente o produto conceptual das outras perdas dela. Nós não detectamos aneuploidia, os pais tinham cariótipos normais, a pesquisa de SAF dela foi negativa, a pesquisa, ela mostrava ter útero e anexos normais, né, não tinha leiomiomas, sinéquias, e nenhuma malformação uterina. Então, eu queria saber, depois de feita essa investigação, lembrando que infecção a gente nem fez essa coleta, ela nem trazia esse exame, né? Qual seria aqui a medicação, se é que existe alguma medicação aí, né, que aumentaria a chance de sucesso nessa gestação? Então, vamos lá, vai aparecer o QR Code aí para vocês votarem. Será que a paciente tem um hipotiroidismo e a gente não pesquisou? Corticoide ajuda, metformina, progesterona. Olha lá, o pessoal acha que progesterona vai ajudar, né? Vai aumentar a chance dessa paciente ter um nascido vivo, viável, saudável. Vamos ver o que a gente traz com relação às endocrinopatias. Será que elas são causas de abortamento? Né? Talvez elas também devam ser, talvez não, né? Elas devem ser pesquisadas também, porque elas estão relacionadas a abortamento. Mas vamos ver em que contexto, né? Abortamento de repetição. No hipotiroidismo, tanto clínico quanto subclínico, eles devem ser tratados, porque existe uma relação entre perda gestacional recorrente e hipotiroidismo. Fica aqui documentado para vocês que, no caso do hipotiroidismo, é importante que a gente faça o controle da doença com a dosagem de TSH. E esse TSH, ele tem que ser mantido entre 1 e 2,5. No caso de vocês encontrarem um TSH entre 2,5 e 4, mesmo que esses valores sejam normais, né, dentro dos limites de normalidade, no cenário, no contexto de abortamento de repetição, é importante que a gente faça a coleta dos anticorpos antitiroidianos. Dentro deste contexto, não é para a gente fazer a avaliação dos anticorpos antitireoide de rotina universal, ok? E a gente, no caso da positividade desses anticorpos, nós
usaremos a levotiroxina para manter esse TSH entre 1 e 2,5. E a levotiroxina, ela é iniciada numa dose de 50 microgramas dia, e a paciente que já tem hipotiroidismo e engravida, mesmo que a gente ainda não tenha um TSH que seja atual, a gente aumenta em 30% a dose da levotiroxina que essa paciente vem usando, porque com certeza vai haver maiores demandas tanto dela quanto do feto. Então, podem aumentar 30% da dose que ela vem usando e que a tem mantido sob controle. No caso do diabetes, gente, será que a gente tem que rastrear diabetes, né, nessas pacientes que têm aborto de repetição? Com certeza, a gente tem que rastrear. Mas é importante que fique claro que o diabetes que leva ao abortamento é o diabetes descompensado. Um diabetes completamente descontrolado, aquelas pacientes DM1 com mau controle, DM2, que tem uma resistência periférica muito aumentada, e claro, isso é evidenciado pelo descontrole. Então, é nesses casos. Se a paciente tem um bom controle, é claro que a gente vai orientar a terapia nutricional, vai orientar a prática de atividade física, como a gente orienta para qualquer gestante. É claro que isso vai trazer benefícios para a paciente. E é importante que ela engravide quando a hemoglobina glicosilada dela esteja abaixo de 6%, porque com certeza isso vai diminuir o risco de anomalias congênitas. E lembram lá um dos primeiros slides que eu mostrei para vocês? Anomalias congênitas são causas de perdas gestacionais recorrentes. Então, é importante que a paciente que já tem o diabetes saiba disso. E aquela paciente que não sabe se tem a doença, é claro que a gente vai fazer o rastreio. Mas é a situação muito ruim que leva ao abortamento. E a hiperprolactinemia, gente, também não se tem uma relação causal muito bem estabelecida entre hiperprolactinemia e perda gestacional recorrente. A gente sabe que a hiperprolactinemia, ela leva muitas vezes à infertilidade primária, né? E muitas vezes a gente vai ter que usar um agonista dopaminérgico para que essa paciente engravide e tenha um sucesso gestacional. Mas dentro do contexto do aborto de repetição, não se recomenda a dosagem de prolactina de rotina. E, só para esclarecer, a paciente do nosso caso clínico, ela trouxe esses exames da investigação que ela fez após as 2 perdas que ela tinha sofrido, e todos os exames dela eram normais, TSH, rastreio para diabetes, dosagem de prolactina, tudo dentro do normal. Aí vocês devem estar fazendo aquele questionamento, né? E aquela história de distúrbios imunológicos levando à perda gestacional recorrente? Será que a gente não tem que fazer aquela investigação, se existe compatibilidade dos antígenos HLA entre os pais? Será que a gente não tem que dosar níveis de células natural killer? A gente sabe que mulheres que têm perda gestacional recorrente, elas têm níveis mais elevados de células natural killer na mucosa uterina, mas parece não haver uma correspondência disso na dosagem sérica. Parece que são mulheres que têm um predomínio da resposta pró-inflamatória, aí, quando ela tem a modificação, né, as adaptações gestacionais aí, do sistema imunológico. Também parece que existem alterações dos mediadores inflamatórios locais, uterinos. Então, ou essas pacientes fazem uma reação imunológica over, o que impede a adesão adequada do blastocisto, o desenvolvimento placentário, ou muito pelo contrário, elas têm uma ativação imunológica ali local muito baixa, o que dificulta a adesão e invasão trofoblástica. Então, assim, do ponto de vista experimental, tudo isso pode estar presente nessas pacientes que têm perda gestacional recorrente. Mas como que nós avaliamos isso na prática clínica? Então, não existem exames muito claros, muito bem estabelecidos, com boa evidência científica, que estejam disponíveis, testes, né, para que nós façamos e identifiquemos essas pacientes, né, aquelas pacientes que têm essas alterações. E tem, inclusive, aqui uma meta-análise que eu trago de 20 trials, onde foram avaliados vários estudos, onde as pacientes tinham perda gestacional recorrente e foram submetidas a várias imunoterapias.
na tentativa de suplantar nessas possíveis alterações aí na resposta imunológica e permitir que essas pacientes tivessem um sucesso gestacional. Então, tinha quem recebia transfusão de linfócitos paternos, imunoglobulinas, corticoide, e o que foi observado é que não houve diferenças significativas nas taxas de nascidos vivos quando nós comparamos as pacientes tratadas com as pacientes controles, que não fizeram uso dessas terapias. Então, essa meta-análise, ela ficou bem conhecida, né, no meio científico, e ela concluiu que não há indicação para investigação ou qualquer tratamento relacionado a essa suposta reação imunológica alterada. Então, essas imunoterapias não trazem benefício. E outra coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês é que muita gente, quando está diante de um quadro de perda gestacional recorrente, investiga lúpus. A paciente sem qualquer clínica de lúpus. Então, pede os anticorpos, o FAM, outros anticorpos relacionados à avaliação de lúpus. E anticorpos antinucleares positivos não interferem no sucesso gestacional. Então, também não há indicação de fazer essa coleta de maneira rotineira. E aí, nós ficamos, então, para essa paciente com uma possibilidade de insuficiência lútea, que está presente em 8 a 12% das perdas gestacionais recorrentes. Então, não tem aneuploidia, não tem SAF, não tem anomalia uterina, não tem hipotiroidismo, não é diabética, hiperprolactinemia, a parte das alterações imunológicas a gente não deve rastrear. Então, sobra para a gente a insuficiência lútea. Ah, Alessandra, mas vamos pedir um exame para ver se ela tem insuficiência lútea. Não há indicação de dosar progesterona, porque nós temos uma produção de progesterona muito irregular na gestação. Então, assim, é uma produção errática, quantidades, picos que variam na sua concentração, ou às vezes é uma insensibilidade dos receptores para a progesterona na descida dessa paciente, seja porque o ósseo tem uma má qualidade, o corpo lúteo tem uma má qualidade. Então, o diagnóstico de insuficiência lútea não é feito por métodos complementares, o diagnóstico é feito pela história clínica, de perdas gestacionais recorrentes, de primeiro trimestre precoce, entre 8 e 10 semanas, tá? Não tem indicação de dosar progesterona em nenhuma fase, inclusive segunda fase, e nós temos aqui uma meta-análise que incluiu 14 trials, que comparou dentro do cenário de perdas gestacionais recorrentes, dentro do cenário de abortos em geral, o uso de progesterona para todas as pacientes com ameaça de abortamento, comparado com placebo ou nada. Então, aqui a gente está avaliando todas as mulheres que chegam com um quadro de ameaça de abortamento. E o que a gente observou? Que não existe diminuição nas taxas de aborto em geral, mas quando a gente colocava uma lupa, uma lente de aumento, no grupo que tinha perda gestacional recorrente, nesse grupo nós observamos uma diminuição nas taxas de abortamento. Uma diminuição aí de mais de 60%, tá, nas taxas de abortamento. E nós não vimos efeitos adversos nem maternos e nem fetais. E aí nós temos o trial PROMIS, que é recente, mostrando que foi um trial randomizado, duplo cego, placebo controlado, então de elevada qualidade científica, que incluiu pacientes que tinham 3 ou mais perdas gestacionais recorrentes. E era prescrito para essas pacientes 400 miligramas de progesterona micronizada via vaginal, 2 vezes ao dia, desde o teste positivo para gravidez até a 12ª semana. E esse trial não mostrou diferenças nas taxas de nascidos vivos. Vocês veem ali pelo intervalo de confiança que não houve diferença. Por outro lado, logo depois foi feita uma meta-análise que, inclusive, incluiu o PROMIS trial, mostrando o efeito da progesterona versus o uso de placebo ou nada. A progesterona foi prescrita no primeiro trimestre, e essa meta-análise mostrou redução das taxas
de perda gestacional recorrente, cerca de 30% de redução e aumento das taxas de nascidos vivos. Não existiram diferenças com relação aos partos pré-termos, mortalidade neonatal ou anomalias congênitas, mostrando supostamente o efeito benéfico e a segurança do uso da progesterona. Grande parte desses ensaios incluídos nessa meta-análise fazia uso da progesterona via oral, da dihidrogesterona. E nós temos uma publicação da nossa Comissão Nacional Especializada de Aborto, Parto e Puerpério, agora de 2017, recomendando para essas pacientes que têm perda gestacional recorrente, que elas façam uso, desde o início da gravidez, da dihidrogesterona, na dose de 20 a 30 miligramas dia, ou melhor, desde a segunda fase do ciclo, né, quando elas estão planejando gravidez, até a 20ª semana, devido aos resultados desta meta-análise. Então, nós ficaremos com o diagnóstico da perda gestacional recorrente para essa paciente de insuficiência lútea. Nós prescreveremos, então, a progesterona, nesse caso, dessa paciente. E eu queria que o doutor Bruno nos ajudasse com resposta a essa questão aqui. Quais seriam as outras condutas que devem ser aplicadas a essa paciente em associação ao uso de progesterona oral? Então, olha lá, coisas que nós estamos muito habituados a fazer, né? Repouso físico, ou melhor, a orientar, né? Repouso físico, abstinência sexual, uso de analgésicos, principalmente os antiespasmódicos, suporte psicológico. O que será que vai ajudar essa mulher? Vamos colocar o QR Code, então, para o pessoal responder, e aí a gente comenta em seguida. Bom, então, a maioria das pessoas responderam suporte psicológico, né? Então, como eu comentei no comecinho da apresentação, né? São pacientes que já passaram por várias perdas, né? E que chegam na consulta, chegam no pronto atendimento de certa forma muito fragilizados, né? Passando por uma situação parecida novamente. Então, além de todas as orientações, né, relacionadas à mudança de estilo de vida, entre outras coisas que a gente vai orientar para todas as pacientes, que já é habitual das rotinas de pré-natal, se indicar para todas as pacientes que inicie atividade física, que faça uma alimentação balanceada, cessar tabagismo, etilismo, é importante fornecer esse apoio psicológico para as pacientes. Então, é importante a gente ter em mente que mais de 40% das pacientes, elas não vão ter nenhuma causa identificada, e isso acaba sendo mais um fator estressor, mais um fator de angústia a cada gestação que essa paciente tem, mas é importante ressaltar que em 75% dos casos, elas vão ter sucesso numa gravidez futura, né? Então, como a gente falou lá no começo, a maior parte dos casos são aneuploidias e alterações cromossômicas fetais, né? E essas pacientes têm sucesso nas gestações futuras, né? Lógico que o prognóstico ele piora com a idade materna, piora com o número de perdas que essa paciente tem, então quanto mais perdas, menor o risco, né, dela conseguir gestar, aumenta, piora o prognóstico, né? Mas fornecer informação, esclarecer, tirar todas as dúvidas da paciente, deixar todas essas informações, chances de sucesso na gravidez
e fornecer o suporte psicológico adequado desde o início da gestação e até na fase antes da gestação. Então, fazer uma gestação planejada, se programar para gestar, começar as mudanças de estilo de vida antes de se iniciar a gravidez, a gente sabe que vai ter um sucesso e uma chance maior de sucesso na gestação, né? E, eventualmente, ofertar grupos de suporte de pacientes que tenham aí quadros clínicos semelhantes, né, para que ela também perceba que ela não é a única paciente que tem uma situação e que vive uma situação dessa, né, e eventualmente até conversar com pacientes que tiveram quadros semelhantes e que depois conseguiram engravidar e tiveram sucesso na gestação futura. Depois da apresentação do caso pelo Bruno e da discussão que a Alessandra e o Marcos fizeram, excelente. Eu acho que até as perguntas que foram feitas, algumas já foram respondidas, mas nós vamos fazer todas as perguntas que foram feitas para que o colega tenha certeza da resposta. Então, vou começar com a Olívia, que pergunta que quando devemos entrar com enoxaparina, mesmo nos casos de exames todos negativos, com 3 abortamentos sem causa conhecida. Então, ela quis dizer que se a gente deve entrar com a enoxaparina nessas condições, com 3 abortamentos sem causa desconhecida. Alessandra. Seu som está desligado, Alessandra. Desculpe, gente. Vamos perguntar para o doutor Marcos, que falou sobre isso na aula. Qual é a opinião dele? Vamos ver. Bom, vou tentar responder aqui, depois qualquer coisa a professora Alessandra complementa, então. Então, como eu já falei, a enoxaparina vai estar indicada naquelas pacientes que se ela não tem triagem para SAF positiva, ela não tem indicação de fazer a enoxaparina, a menos que ela tenha algum evento trombótico prévio, certo? Então, é isso. A gente causa muita angústia para a gente, né, para aquele que faz o consultório, principalmente, e que tem aquela paciente que procura e está sempre procurando por esse aborto recorrente. Na verdade, o médico, às vezes, está vivendo isso junto com o casal, né, essa primeira, segunda, terceira perda, e isso traz muita angústia e, assim, sempre você fica pensando, o que fazer, né? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, infelizmente, a literatura ainda não mostrou o benefício da enoxaparina para essa paciente que tem aborto gestacional recorrente se ela não tiver SAF. Essa aqui é a grande verdade, né? Eu acho que é isso. E é muito comum, né, Marcos? E é muito comum a gente ver isso no dia a dia do consultório. Então, a paciente, ela lê na internet, ela conversa com a amiga que usou e ela chega querendo usar. E nós sabemos que o uso da enoxaparina não é sem eventos adversos. Pode acontecer complicações hemorrágicas nessas pacientes. Então, nós temos que, assim, realmente esclarecer para ela que, no caso dela, ela não tem indicação. A gente só trata com diagnóstico de SAF, ou, como você disse, com um episódio anterior, pessoal, de SAF, que ela pode ter tido, né, anteriormente, durante de contracepção, nos anos reprodutivos, teve uma SAF clássica, aí sim é diferente. Mas o que a gente vê no dia a dia é muitas pacientes chegarem usando. Tem uma outra situação, né, Marta? Aquela paciente que chega com esse quadro já grávida,
né, assim, com esse quadro de perda gestacional recorrente, e não fez a investigação ainda, né, já chega grávida. Nós fazemos todo o rastreio laboratorial de SAF, e é claro que na gestação, se nós tivermos um exame positivo, a gente não vai esperar 12 semanas para ter a confirmação do tratamento, né, aí a gente começa o tratamento mesmo. Mas sempre baseado no diagnóstico, mesmo que não seja o diagnóstico ideal de repetir os exames com 12 semanas, né? Mas a gente tem que ter um diagnóstico laboratorial ou antecedentes para a gente poder começar com segurança, porque as doses são diferentes, a gente pode usar em dose profilática, né? Em dose terapêutica, então isso aí vai depender desse diagnóstico. Esse diagnóstico prévio é muito importante. Agora, o Idelberto pergunta quais as causas mais frequentes de aborto habitual. Eu acho que durante a aula a gente já abordou bastante. Mas, Bruno, você queria completar alguma coisa ou resumir as causas mais frequentes, só para repetir mesmo? Eu acho que a gente abordou todos os temas aí, né, durante a aula, mas o mais importante investigar. Então, acho que para resumir tudo que a gente falou, né, então sempre investigar anomalia uterina, né, então ultrassonografia transvaginal fora do período gestacional vai ser importante, fazer essa pesquisa de SAF, então não precisa investigar trombofilia hereditária, as outras trombofilias não estão indicadas em investigação, então é só realmente a pesquisa de SAF, né? Investigar as endocrinopatias, né? Então, em geral, a gente já faz esse rastreio de rotina no pré-natal, principalmente diabetes, né? Mas inclui aí para essas pacientes, então, rastreio de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, avaliação de prolactina, né? As infecções também não é necessário fazer uma investigação inicial. Claro que se essa paciente chegar com uma cultura positiva para a clamídia, a gente vai tratar, né? Tratar o casal, mas não é necessário fazer essa investigação de rotina, né? E aí, a partir do resultado dos exames, você define para que lado que você vai propor o tratamento para ela. Mas, basicamente, acho que a gente abordou todas as principais causas aí que estão associadas aí às perdas recorrentes, né? Quando a gente faz também, completa a investigação uterina com a esteroscopia, às vezes a gente se depara com um diagnóstico de endometrite. É um diagnóstico difícil, mas às vezes, pelo número de plasmócitos, pela investigação, a gente faz um diagnóstico de endometrite. E aí tem indicação a gente tratar essa paciente com um diagnóstico, lógico que isso é prévio a ela engravidar, né? Na investigação. A próxima pergunta... Às vezes até na endoscopia a gente não vai acabar vendo uma cinéquia, vai acabar vendo um pólipo, que às vezes não aparece no ultrassom, né? E aí você acaba fazendo esse tratamento para ver se você consegue um sucesso maior na gestação. Sim, principalmente cinéquia, né? A cinéquia às vezes é difícil ser diagnosticada pelo ultrassom e aí a gente na esteroscopia já aproveita para olhar essa cavidade. A próxima pergunta é da Celina. Como se faz a coleta do material ovular para fazer o cariótipo do material gestacional na fase do abortamento? Usa-se restos ovulares ou só o tecido embrionário? Alessandra, ou doutor Marcos, ou Bruno? Olha, certo. Se você, assim, grande parte dos abortamentos a gente vai ter resto ovular, né? Então, é só pegar aquele material, colocar em um tubo vítreo, né? Um tubo com soro fisiológico. Se tiver o embrião, o fetinho, também o encaminhe. Mas, na grande maioria das vezes, a gente já não vê feto, né? Grande parte é abortamento de primeiro trimestre, a gente acaba tendo só o resto ovular, fruto da vacoaspiração ou da curetagem. Mande, assim,
precisa ver qual é o exame que o laboratório vai fazer para fazer a avaliação genética. Porque a gente sabe que fazer o cariótipo banda G é bem difícil de material de resto de abortamento, tá? Que é esse que você coloca ali no soro fisiológico mesmo e encaminha. Então, é bom entrar em contato com o laboratório para onde você vai enviar a amostra, porque com certeza eles vão te orientar a melhor forma de conservar aquele material de acordo com o exame mais indicado para aquele caso. Eu faço essa sugestão aí, tá? Sempre tem um laboratório que a gente confia mais, que a gente tem um contato mais próximo, eles orientam a gente, dependendo do caso, o que fazer. Certo. E a próxima pergunta é da Lara, perguntando a partir de quantos centímetros se considera colo curto no segundo trimestre? 2,5 centímetros também, né? Então, só para esclarecer, assim, a separar as coisas, então a gente faz aquele rastreio universal na época do morfológico, aí sai um pouquinho do assunto, mas só abordando aqui a questão da insuficiência cervical e do risco de parto pré-termo, a gente faz essa triagem de 19 a 24 semanas, mais ou menos, se vier um colo curto, vier com colo menor ou igual a 2,5, é um colo curto, né? Mas nesse caso aqui de perda gestacional recorrente, a gente vai considerar 2,5 também. Então, se a paciente tem uma história de parto pré-termo ou um aborto de segundo trimestre, né? A gente pode fazer esse rastreio a partir de 16 semanas, a cada 2 semanas, né? E então a intervenção vai ser a cerclagem, né? Se a gente flagrar nesse ultrassom seriado um colo menor que 2,5 centímetros, tá? Mas lembrando que aqui sai um pouquinho fora, né, desse abortamento do caso em questão, porque ela tinha abortos no primeiro trimestre, né? Então, a insuficiência cervical vai causar perda gestacional de segunda metade da gestação ou ali próximo de 20 semanas. Com certeza. A próxima pergunta é da Larissa, se a anticardiolipina positiva, sem histórico de trombose prévia ou de abortamento, tem indicação para fazer tromboprofilaxia. Mas por que a gente coletou esse exame dessa paciente, então? E só esse, né, Alessandra? Só um exame? Isso. Só anticardiolipina, né? Você dá um monte de falso positivo. É até por isso, né? É até por isso que a gente sempre associa a um exame positivo um evento clínico, que é para você aumentar o verdadeiro positivo, né? Se você tem um exame aleatório, assim, pedido sem indicação clínica, né? Ele não tem valor, ainda mais para fazer profilaxia, né? Eu também penso assim. Eu acho que na obstetrícia a gente tem muito exame, muito essa questão do falso positivo, né? Então, vitalidade fetal, essa questão da triagem de SAF, trombofilia, a gente tem muito falso positivo. E um exame solicitado sem indicação, ele pode levar a uma intervenção perigosa, né? Então, aí nesse caso eu consideraria um falso positivo também. A outra pergunta é da Verônica. Ela pergunta sobre traumas abdominais e acidentes, se podem ser causa de abortamento numa gestação inicial. Foge do tema de perdas gestacionais recorrentes, mas é claro que dependendo do acidente, né, e do trauma abdominal, um acidente de carro, uma batida no abdômen, pode ser uma causa de abortamento, mas não seria um abortamento recorrente, nem uma perda gestacional, né, com as características e com o diagnóstico que a Alessandra fez bem no início, caracterizando, mas é uma causa de abortamento. Passar para o próximo, que é do Agildo. Ele pergunta se não será tarde iniciar a pesquisa para incompetência isquímico-cervical com 16 semanas.
acho que deveria fazer esse exame um pouco antes e aí sim fazer a cerclagem. Doutor Marcos? Obrigado pela pergunta, né? Interessante. A gente esqueceu de falar esse aspecto, mas aí teria que entrar no assunto de insuficiência cervical também. Talvez na obstetrícia, o tema, né, que precisa mais de uma anamnese, o obstetra não é acostumado a fazer uma anamnese muito aprofundada, seria na insuficiência cervical. Se a paciente tem uma história típica de insuficiência cervical, aquelas perdas de segundo trimestre, né, cada vez mais precoces, ólico-sintomáticas, ela provavelmente, né, ela faz o diagnóstico de insuficiência cervical e ela vai fazer a cerclagem, na verdade, eletiva, né, aquela com 14 semanas. Né? Então, para esses casos que a gente faz a triagem que começa a partir de 16 semanas, é para aqueles casos duvidosos, que ela tem um parto pré-termo, mal caracterizado, a paciente às vezes não lembra como foi, se foi ólico-sintomático ou não, né? E então, nesses casos, vale a pena a gente fazer esse exame seriado de colo. Tá? Se ele encurtar, ele entra aí no diagnóstico, entre aspas, de insuficiência cervical e vai merecer a cerclagem, aí no caso de urgência, né? Não mais eletivo, tá? Então, a história clínica, ela é muito importante na insuficiência istmo-cervical. Naqueles casos duvidosos, você tem essa recomendação de fazer ultrassom seriado a partir de 16 semanas até 24 semanas. Se você flagrar esse encurtamento, você vai e faz a cerclagem. Tá certo. A próxima pergunta é da Ana Carolina. Ela fala, e o paciente com história de um natimorto, indica enoxaparina? Com um natimorto. Entra naqueles critérios, né, os mesmos critérios de SAF que estão bem estabelecidos atualmente, né, então é a história do natimorto acima de 10 semanas, sem alterações morfológicas, né, pelo ultrassom, e aí ela tem o evento obstétrico, aí falta fazer a pesquisa dos anticorpos, né, então se ela tiver uma pesquisa de anticorpo positiva, ela vai fazer o diagnóstico SAF e vai merecer a enoxaparina, e OAS também. Mas é bom lembrar sempre que tem outras causas de natimorto que não teria, né, nenhuma indicação de usar enoxaparina. Então, realmente, a gente tem que fazer o diagnóstico primeiro, tentar chegar a um diagnóstico de SAF, alguma coisa que realmente justifique, mesmo tendo o natimorto, que justifique o uso da enoxaparina e não usar empiricamente. Né? Nós temos que fugir do uso de medicamentos que podem ter efeitos adversos importantes na gestação, empiricamente. A gente sempre tem que tentar fazer o diagnóstico, né? Sim. A Ana Laura pergunta se paciente com um aborto de primeiro trimestre e óbito intrauterino de 28 semanas de gestação gemelar com mutação do MTHFR, fez uso de enoxaparina profilática na terceira gestação com resultado adequado, o feto chegou a termo. Está na quarta gestação, teria indicação de enoxaparina, mas a paciente não aceita. Como proceder? Bom, aí tá fácil, né? Porque a paciente não vai deixar de usar. Não vai deixar de usar, né? Entra também nessa história da mutação do gene da metileno tetrahidrofolato redutase, né? Relacionada à hiperhomocisteinemia. E aí a gente tem toda aquela discussão, será que a hiperhomocisteinemia causa abortamento de repetição? Isso a gente ainda não tem comprovação, não tem evidência científica de qualidade, né? Apesar de ter algumas evidências que mostram, né, taxa maior de abortamento nesse grupo, mais com questionamentos. Então, assim, entra nessa seara aí que ninguém sabe muito bem o que fazer com essa mutação. Mas nesse caso aqui, ela facilitou a vida, né? Ela não vai deixar de usar heparina, não vai.
Até porque essa terceira gestação pode ter sido aquela em que ela teria sucesso gestacional mesmo, né? Mas é difícil ela desvencilhar da ideia, né? Eu não sei, o que você acha, Marta? Não, eu penso igualzinho você, eu acho muito difícil e muito arriscado o médico não indicar, né? Se ela vai fazer, porque ela fala na pergunta que ela não quer fazer agora, mas eu acho assim que a nossa obrigação é de dizer para ela que teria indicação. Se ela não quer fazer, ela vai correr o risco, mas que teria indicação, né? Mas eu acho difícil a gente dizer que na gestação que ela teve sucesso, a enoxaparina não teve nenhuma interferência, né? Se ela tem diagnóstico de SAF. Eu acho que ali a paciente falou para ela que ela vai usar de qualquer jeito, mesmo que ela não prescreva. Ó. A paciente não aceita não usar. A paciente não estava querendo usar. E é o contrário, que a médica tinha prescrito e ela não estava querendo usar. Não, mas eu dou toda a razão para a paciente. Eu também, como paciente, usaria. E a Karine pergunta se ela pode fazer pesquisa de SAF durante a gestação e se os resultados são confiáveis. Acho que a gente já comentou um pouquinho disso, né, Marta? Tem paciente que chega grávida para a gente, é a primeira abordagem, né, dela com essa perda gestacional recorrente, ou então teve uma pré-eclâmpsia que resolveu antes de 34 semanas, né, um quadro com gravidade, ou tem um feto morto, morfologicamente normal anterior. Vai ser difícil a gente não fazer pesquisa para SAF, né? E se vier positividade em algum dos anticorpos, em um ou mais dos anticorpos, a gente não vai esperar as 12 semanas, coletar de novo, a gestação acabou, né? Então, a gente acaba tratando a paciente como se fosse, e aí, nessa situação, a gente prioriza, né? O tratamento, né? Pecando pelo excesso, mas é um pecadinho bem que tem perdão, né? Justificável, né? Porque se a gente for esperar para fazer o diagnóstico clássico 12 semanas, nós vamos perder a oportunidade de levar essa gestação a termo, né? E então, realmente, é feito durante a gestação, quando a paciente não teve uma abordagem anterior. E a última pergunta seria: você indica biópsia de vírus corial? Passou aqui, peraí, só um minutinho. De vírus corial para diagnóstico em alguma situação? Marcos? Para esse quadro de perda gestacional recorrente, não fazemos essa avaliação, né? Aí a biópsia de vírus entra em outras condições de suspeita de aneuploidia, né, translucência nucal aumentada e outros marcadores aí de primeiro trimestre. Sim. O que você acha, Alessandra? Não de rotina, né, porque eu vou dizer que essas pacientes que têm perdas gestacionais recorrentes, se você começar a falar em colher biópsia de vírus corial, ela já não quer nem que você complete o raciocínio, porque elas morrem de medo de ter uma nova perda. Então, quando você começar a dizer sobre os riscos desse procedimento, ela não quer fazer. Mas não teria indicação mesmo, a não ser que você tenha um cálculo de risco elevado para aneuploidia, que você ache alguma alteração morfológica que justifique a investigação, né? Do contrário, rotineiramente, não. Certinho. Então, aqui é só a Ana Laura completa dizendo que o hematologista contraindicou, mas que ela preferiu manter. Tá certo? Porque a mutação desse gene, a gente não tem comprovação na literatura de que tem que anticoagular a paciente. Então, é por isso que ele contraindicou, mas a gente não vai tirar da cabeça dessa paciente que a outra gestação deu certo porque ela usou heparina. Não vai ter jeito. É a experiência que a gente tem, né?
de progesterona, de AS, seja o que for que a paciente tenha usado, mesmo que não tivesse indicação, mas teve sucesso, vai ser difícil, né, a gente tirar da cabeça dela. Porque deu certo, né? E realmente agora é a última pergunta mesmo, que nós vamos ter que encerrar. Quais as situações encaminhar o paciente para o hematologista e investigar as demais trombofilias? Eu acho que já foi dito que no aborto recorrente nós não temos indicação de fazer todo o rastreio de outras trombofilias hereditárias, né, Marcos? Você falou bem sobre isso. Então, a gente, no quadro de abortamento recorrente, de perdas gestacionais recorrentes, nós não temos essa indicação. Sim, se você quiser começar... Encaminhar se a paciente teve algum evento trombótico, né? Ou se tem um familiar aí de primeiro grau também, para investigação, né? Para investigação, mas aí foge aí para investigar alguma trombofilia que necessita de profilaxia ou tratamento para eventos trombóticos, e não para perda gestacional recorrente, são coisas separadas. Então, nós estamos terminando a nossa live. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes pelas brilhantes apresentações. Obrigado, Bruno, por nos trazer esse caso clínico tão interessante. Obrigada, Alessandra, Marcos, por todo o conhecimento, toda a troca de experiência que esse Conecta trouxe, e eu espero que todas as pessoas que tenham assistido tenham se beneficiado desse conhecimento. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a Abbott, né, por ter nos apoiado nesse evento, e a Febrasgo pela iniciativa de um evento tão interessante, tão rico, onde a gente possa discutir assuntos práticos. E aí eu passo a palavra a cada um de vocês, só para fazer suas considerações finais e se despedir, que nós estamos terminando. Começa pelo... Isso. Vai, Bruno. 1 minuto para encerrar o webinar. Acho que foi muito bom a discussão. Só agradecer aí a oportunidade, mais uma vez agradecer a Febrasgo, a Abbott pela oportunidade de participar, né, a professora Alessandra que me convidou, e acho que foi muito boa, muito proveitosa a discussão. Muito obrigado. Eu queria parabenizar a Febrasgo pela iniciativa de fazer esse Conecta GO. Eu acho que quando a gente expõe o residente assim, né, expõe para o bom, né, para o bem, eu acho que ele ganha muito com isso, eu acho que o público ganha muito, porque a gente acaba trazendo as dúvidas que são de todos, né? Então eu queria mais uma vez parabenizar e agradecer a todos aqui, meus colegas que me ajudaram, e você, Marta, muito obrigada. Obrigada. Marcos, você encerra para nós. Muito obrigado, boa noite a todos, a professora Alessandra, a professora Marta, Bruno, pela oportunidade, obrigado a Febrasgo, é um formato muito interessante, muito interativo, né, e com o público, então acho que deixou todo mundo aí acordado aí até 9h30 da noite, muito obrigado pela participação. Obrigada a todos e uma